Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso assunto é falar sobre talvez aí o principal músculo do nosso corpo, que é o coração. E para isso temos um convidado especial, Dr. Marconi Gomes, cardiologista, médico do esporte, ciclista e corredor de montanha, né, Marconi? É isso aí. Bem-vindo aí, obrigado pela sua presença. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? O Vonei, Heleno são referências aí em Belo Horizonte e no Brasil inteiro na corrida de rua. Então eu tenho muitos pacientes aí da HF e gosto muito de conversar com eles sobre isso, sobre performance com saúde, né? Com responsabilidade. E a ideia é essa, né? Hoje a gente coordena, junto à Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma pós-graduação de cardiologia do exercício e do esporte, voltada para médicos, né, que estejam querendo saber um pouco mais sobre cardiologia do exercício e do esporte, porque você sabe muito bem, né? O pessoal estuda muito, né? O corredor de performance, corredor de maratona, de ultramaratona, eles têm um outro tipo de linguagem, né? Então não é qualquer médico que consegue dialogar com esse tipo de paciente, super bem informado, que sabe lidar muito bem com os wearables, com as planilhas, que pesquisa e que quer saber se quer fazer um teste cardiopulmonar, um teste ergométrico, um ecocardiograma, e aí tem a galera que já está muito bem informada e a gente precisa estar muito bem formado também. Então esse curso de pós-graduação voltado para cardiologistas, médicos dos esportes e tudo, né, que estejam querendo saber como lidar com esse tipo de paciente, né, que na verdade são os seus clientes, são os nossos pacientes, né, os seus alunos são os nossos pacientes. Então saber conversar com eles na língua do corredor é fundamental. Então isso é importante e a gente tem a clínica também, onde a gente atende esses pacientes, né, e faz teste cardiopulmonar, ecocardiograma, eletrocardiograma e a consulta clínica, que é fundamental para conhecer essa turma a fundo, né? Não basta só fazer exame, tem que conhecer a rotina de cada um, como é que ele está nesse ecossistema do treino, da vida profissional, da vida afetiva. A gente também dá muita ênfase para isso, né? A corrida é saúde, né? Eu sou super a favor de corrida, sou super a favor de performance, adoro performance, mas a gente tem que sempre colocar a saúde em primeiro lugar. Com certeza. Isso aí, Marconi. Então, saúde, ó, o coração do corredor, do atleta, ele é diferente? Ele é mais forte? Como é que é isso? Exato. Para a pessoa ter um coração, que ele fala de atleta, né, que muita gente vai para a sala, né, de ecocardiografia, né, eu fiz um eco hoje de um atleta de triatlon, e o coração dele é completamente normal, ele não tem ele teve para trás, né, ele teve um problema e agora está totalmente normal, ele teve uma pericardite, a gente pode até falar sobre isso aqui também, tem pericardite, tem miocardite, mas voltando à sua pergunta, o coração dele não era um coração típico de um atleta. Ou seja, nem todo atleta, o cara treina triatlo, então ele treina mais de 10 horas por semana. Ou seja, quando a gente treina em torno de 4 a 6 horas por semana, no endurance, né, mais a musculação, mais exercício de força, a gente já pode ter adaptações cardíacas, certo? Só que não é todo mundo que vai ter essas adaptações cardíacas. Tem muito atleta que treina em alto rendimento e que não tem essas adaptações, que é o aumento da câmara cardíaca, aumento da espessura do ventrículo, né, das paredes do coração, que a gente pode até detalhar isso melhor. Então, cerca de praticamente 65% desses atletas têm um coração com uma geometria normal. Só que todo mundo gostaria de ter o coração de atleta. Para ter o coração de atleta, tem que ter genética também, por isso que algumas pessoas se adaptam mais do que outras, e outras se adaptam menos. Você deve treinar trocentos alunos que às vezes treinam o mesmo volume, intensidade que você passa, mas alguns vão se destacar mais do que outros. E o coração também isso acontece. Às vezes o coração se adapta de uma maneira totalmente diferente, com cargas semelhantes, a depender daquela programação biológica e genética daquele paciente. Então, nem todo mundo que treina como atleta, né, mais de 6 horas por semana, que seria o mínimo, né, quando a gente fala do endurance, que a gente chama até de endurance meio excessivo, seria mais de 20 horas por semana. Sim. Mas normalmente o cara que está treinando mais de 20 horas por semana, ele está realmente treinando um volume excessivo. Então, para quem está querendo fazer maratona sub 3 horas, ou um triatlon mais rápido, ou mesmo no ciclismo, esse cara está treinando em torno de 10, 15, no máximo até 20 horas
por semana, entendeu? E ele pode ou não ter essas adaptações do coração do atleta. Quando que nos preocupa? Quando esse cara tem uma informação biológica para adaptar o coração dele vai crescer, eventualmente pode aumentar de espessura ou não, a depender. Os atletas de endurance dilatam a câmara cardíaca. Os atletas de força tornam a espessura do coração, do ventrículo esquerdo, maior. A gente pode falar em mais detalhes sobre isso. E eles não dilatam tanto. É o que a gente chama de hipertrofia concêntrica. Concêntrica. E o atleta de endurance, como vocês dois, é uma hipertrofia excêntrica. Eu já fiz o eco do Volney, eu sei que o Volney tem um coração do atleta. Ele tem adaptações de um coração do atleta, não é à toa que ele corre. Ainda bem que é coração do atleta, né, Miss? Imagina um coração grande sem ser atleta, ia ser terrível, né? E esse é um ponto importante, que é diferenciar o normal do patológico. Exato. Porque quando a gente vai estudar o pessoal do Tour de France, e a gente tem muitos atletas que são do ciclismo, de alto rendimento, que são corações bem dilatados, né? Você pega essa turma do Tour de France e são extraterrestres. Então, o coração é muito dilatado. Quando essa dilatação é excessiva, além de ser um coração do atleta, se o cara está numa fase onde ele fala assim, poxa, meu rendimento não está legal, eu estou achando que tem alguma coisa diferente, tudo, você faz o eco, esse cara, ele precisa ser avaliado à luz de uma patologia. Por quê? Se ele tem um coração grande e um alto rendimento, provavelmente essa é uma adaptação legal. Agora, e se ele tem um coração dilatado, excessivamente, porque eu estou falando de um cara que treina em altíssimo nível, mas esse coração tem uma disfunção de força. Entendi. E olha que coisa curiosa. Quando eles estudaram os atletas do Tour de France, alguns atletas de altíssima performance que tinham alta performance, além do coração dilatado, tinham um coração que batia com menos força. Ou seja, com a fração de ejeção, que é um índice que as pessoas usam muito, mais reduzido. E nem por isso eles eram piores do ponto de vista de rendimento. Só que se eu junto alguém com um coração dito como de atleta, com um teste cardiopulmonar, um teste da esteira ou na bicicleta, com um déficit de consumo de oxigênio, eu posso estar diante de um problema incipiente. Ou seja, esse cara ele pode estar rompendo a linha da adaptação e entrando para uma linha patológica. E aí tem que se perguntar por quê? Entendi. Geralmente não é o esporte que vai causar uma disfunção a ponto de falar assim, pô, esse cara treinou tanto que o coração dilatou e ele teve um problema. Não é assim que funciona. Essa não é a lógica. A lógica pode estar, será que ele já tinha uma programação para ter uma doença genética que gatilhou a partir de uma determinada idade? E nada a ver com o esporte. E nada a ver com o esporte. Será que ele teve uma infecção viral? Atendi há 2 semanas atrás, um rapaz, um ciclista, que teve uma infecção viral e teve muitas arritmias ventriculares. E o coração dilatou um pouco. E ele mudou o perfil de treino dele, porque ele percebeu que não estava rendendo tão bem. Ou seja, o coração dilatou não era por causa do treino, porque ele teve uma miocardite, que é uma infecção viral, onde o vírus vai para o coração e a resposta imunológica para matar o vírus também pode matar células do coração, do miocárdio. E aí há uma substituição do músculo cardíaco por fibrose. E aí eu tenho que lançar mão do eletrocardiograma, que pode alterar, eu posso lançar mão do ecocardiograma, que também pode alterar e tem modalidades específicas que a gente usa dentro do eco para avaliar isso, e a ressonância cardíaca, que é um exame onde eu consigo ver se esse paciente pós-Covid, pós-influenza, pós outras viroses ou gastroenterites, não precisa ser só respiratório, pode ser até uma gastroenterite, pode ser até uma infecção viral acometendo o sistema digestivo e que também pode acometer o coração. Então a gente está diante de um universo de possibilidades, certo? Então esse é um ponto importante. O que é coração do atleta, o que é patológico. E saber, obviamente, qual é a história desse paciente, qual é o histórico familiar desse paciente. Uma das coisas que a gente vê é que o atleta ele se julga livre de qualquer doença.
E esse é um ponto importante. Tem um trabalho britânico onde mostrou que somente 27% dos atletas não tinham nenhum fator de risco, não tinha nenhuma comorbidade associada, só 27%. A maior parte tinha pelo menos um fator de risco, que seria ou hipertensão, ou um colesterol elevado, ou um histórico familiar de doença coronariana. Ou seja, o paciente às vezes negligencia isso e ele acha que não vai ter absolutamente nada. Então, às vezes, ao fazer uma avaliação regular dele, né, de uma forma sistematizada, a gente consegue ser preventivo e detectar uma doença antes que ela se instale. Porque senão o cara treina 10 anos com a pressão elevada, e isso é possível. Visto isso, Marconi, tudo que você falou, então seria sempre indicado o atleta, né, o corredor, o ciclista, o atleta em geral, ele buscar uma consulta com um cardiologista, com um médico do esporte, antes de começar, e depois qual a periodicidade que ele deve manter esse contato, essas consultas, né, esses retornos com esse médico dele. Então, essa pergunta é interessante porque ela também pode ser dividida pela faixa etária desse atleta. Se a gente tem um atleta master, que é o que hoje virou também uma espécie de o Heleno. Somos nós todos aqui também. É esse trio aqui, né? Esse trio aqui. Tá bom, Júnior. O que seria o master? O master seria acima de 35. Né? Acima de 35 então eu vou entrar ano que vem. Não tem nenhuma formiga dentro dessa sala aqui, que é menos de 35 anos. Então, a ideia é que esse atleta master tem que ter uma visão até mais rigorosa. Mas vamos por partes, né? Tem um master acima de 35 e tem um sênior, acima de 65. Eu tenho atletas que estão fazendo travessia marítima, aquática, né? Maratona aquática, 8 quilômetros, mar aberto, com 82 anos. Nossa Senhora. Semana passada já fiz um atestado de um outro senhor de 82 para correr a meia de Buenos Aires, né? Correu a meia de Paris com a filha, ou seja... Hoje, e somos nós, de certa forma, a gente vai querer fazer isso. Se Deus quiser, é o nosso futuro. Vai querer fazer isso. Isso nós aí. Temos esses pacientes. Então, quando você fala de avaliação pré-participação, a gente está falando tanto das pessoas abaixo de 35 anos, como acima de 35 anos e, obviamente, acima de 65 anos. Quando eu penso em pessoas mais jovens, abaixo de 35 anos, é interessante saber... Primeiro, ele deve passar por uma avaliação, sobretudo, já que a gente está falando com corredores, a gente está falando de pessoas que vão colocar o corpo no limite. Que vão fazer exercícios de alta intensidade. Se fossem exercícios leves a moderados, eu não pediria, assim, além de uma avaliação médica, um eletrocardiograma, ou seja, uma avaliação que seria importante também, mesmo para fazer exercícios leves a moderados, mas o teste cardiopulmonar, o teste ergométrico, para quem vai fazer exercícios menos intensos, não necessariamente deveria ser pedido para todo mundo jovem, abaixo de 35 anos. Às vezes você vai usar algum critério para pedir exames adicionais, mas exame físico, anamnese, eletrocardiograma, a gente vai pedir sempre. Então chegou, pessoal, um detalhe, fazer um adendo aqui, escolinha de futebol para as crianças, né? O pessoal acha que os meninos estão brincando ali, mas estão treinando em alta intensidade. Então, eventualmente, se eu tenho um histórico familiar, mesmo em crianças de 6, 8, 10, 12 anos, às vezes é interessante passar pelo pediatra para fazer uma avaliação, até para colocar na escolinha de futebol. Por quê? Porque, de repente, ele está fazendo exercício de alta intensidade e tem algum elemento genético que ele desconhece e pode pegar no eletrocardiograma. Então, estou dando um exemplo, então... fazendo por partes, abaixo de 35 anos, acho que todos merecem uma avaliação, sobretudo se vão fazer exercício de alta intensidade. Então, se o nosso público é corredor, então seja ele com baixo de 35 anos, acima de 35 anos, ele vai ter que fazer uma avaliação médica, vai ter que fazer um eletrocardiograma. E, obviamente, mesmo abaixo de 35 anos, esse público que eu atendo lá de vocês, seus alunos, ele vai fazer um teste cardiopulmonar. Por quê? Porque ali eu consigo ter um indicador que a gente chama de um dos principais sinais vitais da saúde de alguém, que é o VO2, consumo máximo de oxigênio. Então, suponhamos que a gente tem um corredor iniciante. Eu preciso saber qual é a base inicial dele, em que patamar ele está do consumo de oxigênio e quais são os limiares ventilatórios dele que podem ser usados até para a prescrição de exercício físico pelo profissional de educação física. Se o cara é muito descondicionado, estou falando do cara com menos de 35 anos, ele precisa passar por um processo de base muito adequado para evitar lesão musculoesquelética e, eventualmente, até algum tipo de problema pressórico, arrítmico e etc. Então, essa avaliação, ela, na minha opinião,
para o corredor, ela é obrigatória. Eletro, teste cardiopulmonar. Por que não o teste ergométrico só? Porque o teste cardiopulmonar, que é o teste com a máscara, né, que é o que a gente chama de teste ergospirometria, né, ele dá muito mais informação para a gente. Então, ao dar mais informação, eu consigo passar para vocês, treinadores, muito mais informação do ponto de vista ventilatório, sim, que é uma coisa que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, tipo asma induzida pelo esforço, broncoespasmo, né, que a gente chama de induzido pelo esforço. Eu consigo ter essa leitura, consigo ver arritmia, consigo ver resposta da pressão e consigo ver o eletrocardiograma de esforço. Obviamente, abaixo dos 35 anos, eu não vou ter a principal causa de morte quando a gente pensa em morte súbita de atleta, que é a doença coronariana, abaixo de 35 anos. Quando que a doença coronariana é mais comum? Acima de 35 anos. Então, abaixo de 35 anos, os problemas que mais me causam preocupação são os problemas de origem genética. Cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia arritmogênica, certo? E aí tem histórico familiar e o eletrocardiograma, que aumenta a sensibilidade diagnóstica. Por isso que o eletro precisa ser realizado. Acima dos 35 anos, entrando agora para a sua pergunta também, a outra parte, os master, né? Eu vou estar excluindo ou tentando excluir alterações isquêmicas esforço-induzidas. Ou seja, o eletrocardiograma de esforço físico, ele acaba tendo alterações que me fazem inferir uma possibilidade de doença obstrutiva coronariana. Aí você fala, mas o cara era assintomático, ele não sentia nada. Às vezes é o eletrocardiograma e não sintomas que vão me alertar sobre isso. E um detalhe muito importante, já que nós estamos falando de pessoas que treinam há 10, 15, 20, 30 anos. Você deve estar treinando há 30 anos no mínimo, né, Heleno? 30 anos. 30 anos. Então o que acontece? Pessoas que treinam há muito tempo, com mais de 35 anos, têm adaptações cardíacas super boas. Não só de aumento, como a gente falou, como de função diastólica, que é o relaxamento cardíaco, mas também da circulação coronariana. Então, eventualmente, eu tenho atletas muito bem treinados que podem ter doença coronariana, mas a adaptação, as vias, né, que a gente brinca, o Waze, o Google Maps de fluxo coronariano, ele é tão bom que ele não precisa passar pela via principal que pode estar obstruída, ele vai pelas colaterais. Então, eu tenho atletas que podem ter lesões graves, que eu não vou diagnosticar por sintoma. Por quê? Porque ele não vai se queixar de um sintoma, mas o eletrocardiograma de esforço dele pode me mostrar uma alteração. Que o sintoma dele não existe. Não aparece. Então ele pode ter um infarto e não, ele pode ter um pequeno infarto e não sentir, né? Assim, ele vai ter uma queda de desempenho. Esse aí é um ponto importante. Mas ele não vai ter aquela pressão no peito. Ele vai ter uma queda de desempenho porque ele tem tantas ramificações que ele não vai ter aquela igual uma pessoa sedentária, né? Perfeito. Então existe uma questão que é o seguinte: quando esse cara tem uma lesão grave ou moderada e tem as vias colaterais, e ele chega num limite da adaptação dele, e aí fala, poxa, tem alguma coisa, quero fazer uma maratona em 3 horas e 30, estou tentando melhorar meu pace e tal, ele começa a tentar fazer coisas mais intensas. E aí ele esbarra no limite da adaptação dele. E aí ele não sente dor, mas ele sente... Não vai para frente. Ele não vai para frente. Essa é uma das hipóteses, né? Porque tem outras várias, né? Tanto a programação. Nem todo mundo nasceu para fazer maratona sub-3, que fique bem claro, né? Tem gente que vai treinar a vida inteira e não vai fazer. E eu vou precisar de 3 reencarnações para poder fazer uma maratona sub-3. Nada, é só sair da montanha. Tem isso também. Mas aí o que acontece? Esse cara tem uma situação que é uma coisa que você falou. Quando ele cai o rendimento, ele não tem dor, mas ele tem uma coisa que equivale à dor, que é a queda do rendimento dele. Isso chama equivalente anginoso. Angina é dor. Angina, o sinônimo é dor. Então, o que seria um equivalente anginoso para um atleta coronariopata com doença coronariana sem dor? Queda da performance. Caiu performance, eu tenho que pensar em doença coronariana. Caiu performance, pode ser várias coisas, não só isso. Mas eu tenho que pensar, sobretudo... De repente, uma queda repentina. Uma queda repentina. De desempenho. Agora, falta de ar piorou, né? Uma falta de ar pode ser embolia pulmonar, pode ser uma coisa mais grave. Sim.
Mas uma queda assim, poxa, não estou conseguindo fazer o pace da semana passada, nem da outra semana. Tem uma coisa ali. Não tive resfriado, né, para pensar uma miocardite, alguma coisa. Não tive desidratação, não tive diarreia, não tomei nenhum tipo de remédio diferente. O corpo está meio pesado, está meio estranho. E persistentemente nesse nível. E a frequência cardíaca é diferente também do habitual. Ou seja, eu estou trabalhando às vezes com mais alta. Uma frequência mais alta que não era antes. Eu tenho que pensar nisso. Eu acho que você tem que pensar nisso rápido, né? Eu acho que tem que ser a primeira preocupação, né? Dentro do que você está acabando de colocar, você teve uma queda de desempenho. O negócio não muda, 2, 3 semanas, escutando uma coisa dessa, a primeira coisa é um cardiologista, porque se você proteger essa e descobrir o resto depois é melhor. Você já marcou sua consulta? Uai, tá ele vai conta pra ele, Você tava no desempenho aí, você tá cansado de fazer caminhada no morro, ué? Subir no ofegante, né? Sobe aquelas escadas lá, tá ficando cansado. E um detalhe muito importante que tem que ser dito. Olha só que coisa curiosa. Você perguntou, eu posso ter um pequeno infarto, não saber e tal. Isso é uma situação mais difícil, existe mesmo, sobretudo numa população diabética. Essa população pode ter infartos silenciosos, mas é uma outra história. Uma coisa que as pessoas têm em mente é que elas precisam sempre ter dor para manifestar um problema, para pensar no coração. A gente já entendeu que queda de rendimento tem que fazer a gente pensar em coração do ponto de vista coronariano. E muita gente acha que as artérias que vão ser mais relacionadas a um infarto agudo são as artérias com lesões obstrutivas graves. E isso não é verdade. Se eu tenho uma obstrução de 90% e não sou o cara que tem mais circulação colateral do mundo e tenho uma lesão de 80%, 75% da luz do vaso, ou seja, eu tenho a luz do vaso, né, o lúmen, e aí eu tenho uma lesão de 90% de obstrução de placa de gordura. Se eu tenho essa lesão, eu tenho que estar muito bem de colateral para não sentir nada, porque uma lesão dessa é uma lesão que normalmente dá dor, certo? Então, essa lesão, ela vai dar o alarme na maior parte das pessoas, que é dor anginosa, desconforto precordial, em opressão, que pode ir para o braço, pode ir para a mandíbula, e eventualmente pode ir para as costas, sobretudo o braço esquerdo. Uma sensação de como se tivesse um trator em cima de você, uma roda pesada em cima de você, um abafamento, uma opressão. Esse é um detalhe. Porém, se eu tenho uma lesão de 60%, 65%, 50%, 40% desse lúmen, ela não vai me dar dor. Ela não vai me dar dor. Só que, se eu sou um hipertenso que não controla a pressão, se eu sou uma pessoa que tem um colesterol elevado e não controla o meu colesterol, e se eu sou um cara extremamente estressado, que não durmo, com estresse lá no tampo, eu posso pegar essa lesão de 30%, 40%, 50% e agudamente fazer uma fratura dela, como se fosse um rasgo nela, como se fosse uma lesão nessa placa de gordura. Ou seja, ela se tornou instável a ponto de sofrer essa ruptura. Olha só. E aí eu tenho uma lesão de 30%, 40%, 50%, 60%, que depois que ela machuca, porque o meu colesterol está elevado, eu estou inflamado, eu estou obeso e estou começando a correr pesado, fazendo planilha forte, e eu não corria antes, e eu tenho as minhas placas todas moles, que a gente chama de placa mista, muito rica em gordura, com uma capa fibrosa bem tênue, bem frágil, e esse cara, por isso que ele tem que fazer a avaliação pré-participação, e aí ele começa a socar a botina, e aí ele instabiliza essa placa. Quando ele estabiliza essa placa, ele fratura, é como um corte que a gente sofre um corte, não fica o coágulo, não fica aquela coisa meio sangue coagulado. Quando isso acontece dentro desse lúmen que tinha uma lesão de 30%, 40%, 50%, o que era uma lesão de 30%, 40%, 50% vira 100%. 100%, tampa o resto. Quando tampa completamente essa obstrução, para de haver fluxo por essa coronária de forma abrupta. Então, as lesões que às vezes me causam mais preocupação não são as obstrutivas, porque as obstrutivas elas vão me dar um alarme. E o cara não vai conseguir correr com a obstrutiva, mas ele vai conseguir correr com uma de 30%, 40%, 50%. E se ele não trata o colesterol dele, não trata a pressão dele, se ele não trata o estresse dele, se ele não trata o sono dele, ele está mais vulnerável a esse tipo de desencadeamento de um infarto agudo. Por isso que é agudo. Se eu tenho uma dor torácica induzida pelo esforço, provavelmente eu tenho uma lesão obstrutiva.
Se eu não tenho nenhuma dor, eu preciso estudar esse paciente, e aí entra o como estudar esse paciente acima de 35 anos. Porque se ele não sente dor, e o teste ergométrico dele, o cardiopulmonar, é absolutamente normal, eu tenho que ter uma suspeição clínica grande para tentar identificar essas placas. E se ele tem histórico familiar, igual hoje eu atendi um empresário da tecnologia com pai e irmão infartados, e ele tem 48 anos, eu preciso ter uma visão mais de suspeição clínica. Então, às vezes, não é só o eletro que vai ser suficiente, não é só o cardiopulmonar que vai ser suficiente, não é só o ecocardiograma que vai ser suficiente. E aí eu tenho que lançar mão de quê? Ou um score de cálcio, que é uma espécie de tomografia, uma espécie não, é uma tomografia onde eu quantifico o tanto de cálcio que tem na coronária. Quanto mais cálcio eu tenho na coronária, maior o risco de eu ter placas de gordura. E se eu tenho um score de cálcio acima de 100, já aumentou o risco. Acima de 400, eu tenho que investigar esse paciente do ponto de vista anatômico, na minha concepção. Que é pegar esse atleta com score de cálcio elevado, acima de 100, com histórico familiar, com teste cardiopulmonar normal, com VO2 de 60, e ter certeza que ele não tenha placas, porque ele vai ter resistência de tomar remédio para estatina, para o colesterol, se o colesterol dele estiver alto. E o que vai estabilizar a placa que provavelmente eu vou encontrar nele vai ser a estatina. Entendi. E às vezes ele vai tolerar ou não a estatina, que é uma outra história. Tem muitos pacientes que eu tenho que quando ele viu que é o estudo anatômico, no caso, não é o cateterismo. Às vezes é o cateterismo se o cara está com o rendimento baixo, eventualmente ele sacou que tem alguma coisa estranha, esse cara, provavelmente eu vou ter que pedir ou angiotomografia, que é um cateterismo virtual, ou eventualmente até o cateterismo, sobretudo se o histórico familiar dele é muito cheio de eventos coronarianos. Agora, esse paciente, quando ele descobre que ele tem algumas placas discretas, leves, eventualmente até moderadas, ele perde completamente a resistência dele em tomar estatina. Porque ele joga no chat GPT lá, ele joga no Google e fala assim, estatina vai me ajudar a estabilizar essas placas. E uma das coisas mais importantes é controlar a pressão, diabetes, se a pessoa tem diabetes, e o colesterol, para que essas placas fiquem estáveis. E isso não é conversa de laboratório. Isso são pesquisas científicas que mostraram isso. Se a pessoa tem doença coronariana, com colesterol elevado, geralmente as duas andam juntas, né? Colesterol elevado e doença coronariana andam muito junto, eu tenho que dar estatina para esse paciente. E aí eu tenho hoje recursos farmacológicos que dão menos efeitos colaterais. E aí entra num outro universo. Quais são os efeitos colaterais da estatina? Mialgia, dor muscular, por isso que quem treina na intensidade que vocês treinam, dor muscular é quase que, Sim, faz parte da história. Aí usa a estatina durante um período e essa dor piora muito, assim, de uma forma excessiva. Primeiro, reduz a dose e vê se a pessoa vai tolerar. Estou falando de um paciente coronariopata que tem que usar mesmo e tal. Às vezes a dor passa, sobretudo quando ele vê a importância do exame, do remédio. Então ele começa a fazer um jogo de mais aceitação. A parte psicológica mesmo, né? Perfeito. A parte psicológica. Agora, tem paciente que realmente eu não consigo dar estatina. E aí hoje existem outros remédios. Mas por quê? Qual que é a resistência? A mialgia, a dor. Aumenta a dor. E esse paciente tem uma recuperação. Mas é uma dor... Você tem uma dor muscular do treino, né? Da sessão de treino que você faz ali. Pensa um paciente que treina 7 vezes na semana. Né? Então, assim, a gente está conversando aqui, a gente sabe na pele que é treinar 7 vezes na semana. A gente sempre começa a treinar com dor. Aí você imagina essa dor duplica. Isso. Só por causa do remédio. Mas ele sente dor no exercício ou sente dor o tempo todo? Ele sente dor, às vezes, no exercício e também na recuperação. Então, a recuperação dele, que pode ter uma dor meio que funcional ali, começa a ficar insustentável. Entendi. E ele passa a não fazer o treino dele que você está prescrevendo para ele da melhor forma. Porque a dor passa a ser limitante. E ele não consegue melhorar isso nem na cabeça, por mais determinado que ele seja. Existe isso? Existe. É a maioria? Não é a maioria. Eu tenho pacientes que tomam 40 miligramas de rosuvastatina e fizeram maratona agora sub-3. Olha Até aluno seu, inclusive. Entendeu? Então, assim, a turma é muito variada. Tem que tomar isso
Isso aí é para a vida toda. Principalmente quando essa pessoa tem essa doença coronariana estabelecida, ou seja, eu fiz o diagnóstico, seja pela angiotomografia ou seja pelo cateterismo, certo? Ou pela cintilografia também a gente consegue ver a perfusão coronariana. Só que quando uma cintilografia vem alterada, aí eu preciso fazer o estudo anatômico para ver a magnitude dessa lesão, certo? Aí eu consigo determinar. A lesão é leve, ela é moderada, ela é importante. E existem aqui situações dos meus pacientes, não sei se tem alunos seus, acho que talvez tenha, que tem stent e são corredores de maratona, ou ultramaratonistas ou ciclistas. Ou seja, eu tenho pacientes com 1 stent a 10 stents. Quando você coloca, você volta com vida normal, Marconi? Sim, principalmente se você não infartou. Certo? Entendi, se foi prévio. Prévio, ou seja, se você foi preventivo, percebeu aquela historinha. Fizemos uma avaliação pré-participação. Você manda um atleta para mim de 50 anos, com histórico familiar, ou positivo ou negativo para doença coronariana, porque todo mundo acha assim, se meu pai teve, eu vou ter. Nem sempre. Meu pai não teve, então eu não vou ter. Também não dá para botar isso, não. Mas o histórico familiar conta muito. Então você mandou um paciente, 50 anos, que está treinando já há 5 anos. Já é um corredor experiente, mas está focado numa maratona sub-3 ou sub-3 horas e 30, ou seja, ele quer uma performance. Esse cara vai fazer o eletrocardiograma, vai fazer a anamnese, vai fazer exame físico, beleza. Vou pedir um ecocardiograma para ver se ele tem alguma adaptação favorável ou desfavorável na parte cardíaca, porque tem várias coisas que a gente precisa avaliar, né? Não é só o tamanho do coração, tem função diastólica, tem válvula, tem um universo de coisas. E esse cara vai fazer um teste cardiopulmonar, uma ecospirometria. A ecospirometria altera. No pico do esforço ele altera, faz um eletroisquêmico, ou seja, com alteração eletrocardiográfica sugestiva de uma lesão obstrutiva ou semi-obstrutiva. Ele vai para uma angiotomografia ou eventualmente até para o cateterismo direto, a depender de como foi esse teste. E aí, vamos supor que a angiotomografia... Isso aí você está comentando, ele tá fazendo, por exemplo, uma intensidade alta. Ele está no momento do teste dele, que está sendo submetido a um esforço mais alto. Mais alto. E aí, numa intensidade leve a moderada, ele praticamente não tem nada. Não tem nada. Só que como a gente faz um teste máximo, no máximo ele tem. E um detalhe importante, já que você perguntou isso, às vezes a alteração não acontece, não é no pico do esforço, é na recuperação, no eletro. Por isso que não é qualquer teste ergométrico. Às vezes a pessoa pede um teste ergométrico mal feito, em lugares que não fazem bem feito, a pessoa não faz um registro da recuperação bem feita. E a recuperação, a parte elétrica, eletrocardiográfica, da recuperação que vai me fazer pensar em doença coronariana. Não vai ser às vezes no pico. No pico do esforço às vezes é normal. Olha que coisa curiosa. E o que você chama dessa recuperação aí? 2 minutos depois, 1 minuto? Uma recuperação bem feita por uma ergospirometria é no mínimo 4 minutos. Então eu tenho que ver o eletro no primeiro minuto, no segundo, no terceiro e no quarto. Da recuperação. Da recuperação. Eventualmente eu chego a 6 minutos de recuperação, para ver se o eletro mantém características normais após o esforço. Ok? E o que ele sentiria ali, por exemplo? Eventualmente nada. Não sente nada. Eventualmente o eletro alterou, mas ele pode não ter sentido absolutamente nada. E qual que é o risco que ele corre ali no caso? O risco, na hora ali, mas assim, o de continuar treinando dessa situação, de ter o evento de infarto. O infarto, que é justamente ele tem uma lesão que é suboclusiva ou moderada, ou... Quando ele vai ter esse infarto, por exemplo, muitas vezes nem na hora que ele está fazendo um tiro de 1000 metros. Às vezes... Depois na recuperação. Pode, mas assim, não necessariamente após o treino. Ele pode ter dormindo, ele pode ter acho que vai um tempo depois. Mas o exercício físico, ele pode ser um gatilho, entendeu? Sim. Sobretudo se esse paciente estiver inflamado, se ele tiver tido uma virose, muito atleta treina na marra, porque viroses estão relacionadas a algum tipo de instabilidade de placa. Olha que coisa, ao universo de coisas. Eu tenho pacientes que instabilizaram a placa porque tiveram influenza, ou porque tiveram Covid. Então a lesão estava lá bonitinha, 30%, 40%, não aparecia no teste cardiopulmonar, e de repente ele faz uma ruptura de placa porque ele teve uma virose. Por isso que treinar doente é um problema. Olha aí. Hoje eu atendi um paciente que fez uma pericardite, eu falei assim, você fez tudo certinho errado. Você fez o certinho o errado. Ele fez um combo de situações. Ele chegou na prova, uma prova no exterior,
ele é triatleta, doente. Entendeu? Ou seja, e ele partiu para a prova. O que ele fez? Ele fez, aí no quilômetro X lá, ele travou geral, ele fez uma pericardite, ele fez uma inflamação do pericárdio. Olha só, acho que isso tem que ficar bem importante, né? O pessoal que está nos vendo aí, né? Dr. Marconi falando aí, que a gente vê muito, né, Volney? Os nossos alunos, quando estão com virose, quando estão doentes, melhor muitas vezes é o day off, né, Marconi? É o day off ou o treino Z1, Z2, olha lá. Entendeu? Que é justamente... E no pico da virose você tem que descansar, cara. Você tem que recuperar. Eu falo muito isso. Você perde 2 treinos aqui para ganhar 10 lá na frente, porque senão você vai arrastar com isso aí. Hoje eu atendi um ciclista que foi pro Sertão Diamante, 4 dias, né? Esse ano foi 4 dias, parece. E ele já não tá meio frio, né? Então a pessoa já pecou na hidratação, ou seja, o frio faz a pessoa pecar na hidratação. Prova longa, 92 quilômetros. No quilômetro 50, ele entrou num nível de desorientação. Olha só. Ele ficou completamente desorientado. As pessoas cataram ele em Diamantina lá, levaram ele pro departamento. Ele não lembra de absolutamente nada. E ele começou a prova desidratado. Entrou em desorientação, foi pro hospital e aí eles viram que ele estava com a rhabdomiólise. A CK dele estava 17.000 e o rim dele travou. Ou seja, quem trabalha em alto rendimento, e eu sou a favor do alto rendimento, só para deixar bem claro, porque tem médico que é contra o alto rendimento. Eu sou a favor do alto rendimento. Mas o alto rendimento requer muita responsabilidade por parte do treinador e por parte do atleta. Por quê? Porque eu estou levando o corpo ao limite. Sim. Então eu preciso ter experiência, ter tutores com experiência. Um detalhe importante é que esse ciclista da Sertão Diamante estava em overtraining, ou seja, ele estava treinando com uma equipe que não estava dando descanso para ele, e ele é aquela pessoa, deu treino, eu vou cumprir, ou seja, a responsabilidade do treinador, a responsabilidade do médico. Se você falar, Heleno, treina dessa forma, seus alunos vão fazer das formas que você determinar, 95%, quase 100%, porque eles confiam em você. E ele estava confiando nessa assessoria, que era de fora de Belo Horizonte, e ele estava nitidamente em overtraining. Não em overtraining clássico, é uma outra discussão, né? Mas ele estava em excesso de treino sem descanso. Então ele chegou na prova desidratado, todo estourado por conta dos treinos que não tiveram uma redução progressiva, e foi para Sertão Diamante. Ele nunca tinha tido isso, já tinha feito isso, Sertão Diamante antes, Iron e tudo mais. Era um cara experiente. Só que seguia uma planilha que não era a planilha que ele estava habituado a seguir. E com dificuldade de hidratação por causa do clima. Então, esse paciente, se tivesse uma doença coronariana, voltando para o tema, ele teria uma chance maior, não só de fazer uma rhabdomiólise, como também fazer um evento coronariano. Fazer um combo. No caso, ele faria essa doença, esse evento coronariano, por quê? Porque ele tá por causa da desidratação, menor volume por conta plasmático. Do estresse físico sem uma capacidade adaptativa muito boa. Então, se ele tem uma lesão, é igual. E aí depois ele me falou, 1 mês e meio atrás, antes disso, ele tinha tido uma virose também. Então, para piorar, ele teve uma fase que ele deu uma piorada e depois ele parece que tentou correr atrás de uma. Assim, nossa, eu quero tentar treinar melhor, recuperar. Só que aí ele errou na mão nesse processo. Então, o exercício físico ele pode ser um gatilho em situações extremas de temperatura e pressão, né? Ou seja, clima, hidratação. Às vezes o cara toma um pré-treino, que é uma coisa que nós vamos conversar também, que ele não está acostumado a usar, então ele começa a trabalhar de uma forma diferente do que ele está habituado. Ou seja, daí a nossa responsabilidade de ter o nosso aluno, o nosso paciente na mão e informá-lo de como ele precisa reagir e agir diante de uma circunstância. Ou seja, tive uma virose, devo fazer a planilha naquele dia. E aí entra os reloginhos que mostram variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, hoje, se a gente usa esse recurso, a gente também consegue fazer um treino com mais responsabilidade. Por isso que todo atleta meu ou tem o anel, né, ou Oura ou outros anéis, ou o relógio. Por que dormir com o relógio às vezes é chato, né? Então, a ideia é a pessoa também ter alguns tipos de métrica para saber se ele está de uma forma negativa no treino dele. Ou seja, se o cara está com a variabilidade sempre ruim,
ou esse cara tá treinando demais, ou ele tá desidratado, ou ele tá com a virose, ou ele tá com algum tipo de problema que ele não sabe qual é. Por quê? O estresse. O estresse. Porque ou ele bebeu na noite anterior, tem uma coisa... Por isso que tem atleta praticamente não bebe. É pouquíssimo comum a atleta que bebe. Porque se ele tomar 2 taças de vinho, a variabilidade dele altera. E aí ele fala assim, ele já fica menos confiante para fazer o treino dele de performance, ou de limiar, por exemplo. Mas isso tudo é treino, né, Marconi? Porque o Heleno bebe e consegue treinar no dia seguinte. Ele já tá treinado a fazer isso. Então, ele treinou a conseguir beber e treinar. Não, mas existe treinos leves. Existe uma coisa que é importante, e eu falo isso muito com o paciente. Eu tenho um primo, né, casado com a minha prima, um dos ciclistas master mais feras de Belo Horizonte. Não vou falar o nome dele, não, pra não ficar metido, né? Aí o que acontece? Esse cara, ele treina super bem, treina mesmo, entrega, igual você deve entregar, eu sei que você entrega, treino pra caramba, e ele bebe pra mais. E aí entra os amigos dele querendo consultar comigo, falando assim, eu queria pedalar igual o seu primo. E assim, é interessante que ele, vida normal, né? Ele consegue fazer tudo que todo mundo faz e tal, só que ele é alto nível, então como é que faz pra ser igual a ele? Eu falei, aqui, tem um negócio, é a identidade biológica e genética. Não é porque ele consegue que todo mundo vai conseguir. É uma exceção. Se você chegar e falar assim, minha avó viveu até os 100 anos e fumava um maço de cigarro. Não, exatamente. O outlier. Eu tô brincando nisso aqui, mas assim, o que a gente conseguia fazer, até a idade, isso te mostra isso, né, em todos os níveis, o que eu conseguia fazer com 30 anos, eu não consigo fazer hoje, em relação até a falar isso mesmo, de noite mal dormida, de bebida, e o que você produzia no dia seguinte em relação a esporte, atividade física, cara, muda muito. Por isso que é uma tendência das pessoas beberem mais, menos, na verdade. Com a idade maior. A idade maior faz a pessoa beber menos. Por quê? Principalmente se ela treina. Sim. E o problema de vocês que treinam performance, né, em alto rendimento, é a questão de saber perder rendimento com a idade. Isso é uma das coisas mais importantes para serem ditas aqui. Sim. Por quê? Para a pessoa não perder, ela começa a fazer coisas que ela não deveria fazer. Perfeito. Desde substâncias ergogênicas lícitas e ilícitas, vamos dizer assim, desde dismorfismos músculo-esqueléticos, né, antropométricos, para conseguir correr no pace que ela corria quando ela tinha 30 anos. Para manter a mesma intensidade. Então ela começa a tirar completamente o peso do chassi dela para tentar chegar no limite. E obviamente quando a gente vai chegar perto de uma prova, a gente vai estar o mais magro do ano e tudo. Só que o cara às vezes erra na mão. Por que ele erra na mão? Porque é muito difícil ter, por isso, senão a gente teria o nosso Ronaldinho Gaúcho jogando no Atlético e fazendo gol junto com o Hulk até hoje. Até hoje. E não tá, entendeu? É o nosso sonho, né? Ter um Ronaldinho Gaúcho no nosso sonho atleticano. Então, o cara tem mais de 50 anos, é óbvio que ele não vai render como ele rendia no Barcelona, no Galo. Sim. O Galo já estava até no final da carreira. Então, a gente tem que saber perder. E essa é uma das coisas que eu faço muito no consultório, que é dar à pessoa a melhor performance dela para a fase que ela tá. Para a fase que ela tá, perfeito. Isso é muito importante, entendeu? Porque isso dá uma consciência, às vezes dura, que é você chegar e falar assim, poxa, eu que sou o cara que sempre fazia as minhas maratonas sub-3 e tal, será que eu vou conseguir fazer uma sub-3 com 60 anos? Aí começa aquele negócio, poxa, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Às vezes o preço é muito alto. E aí ele já treinou, ele já fez tudo que podia nos treinos, e aí ele é seduzido pelo lado negro da força, né? Que aí ele vai entrar pro lado de igual você falou, da substância, é um hormônio que ele vai usar um estimulante. Sim. Né? Então, e aí ele vai aumentar o risco. Isso que eu ia falar, e aí com isso ele aumenta o risco, né, de tudo que a gente está falando aqui agora. Inclusive, tem uma coisa que o pessoal discute muito, que é a curva em J da sobrevida de pessoas que fazem exercício físico. O que é a curva em J? Pensa num cara sedentário. Então ele tem uma mortalidade maior porque ele é sedentário. Aí ele começa a ficar mais saudável, mais ativo. E aí a mortalidade dele, né, tô falando de uma população mais ativa, vai reduzindo e chega no ponto ótimo. Chegou no ponto ótimo, ela começa a treinar para mais, como um maratonista não tão envolvido em performance. E aí ele treina mais, aí reduz a mortalidade ainda mais um pouquinho. Aí esse cara vai envelhecendo, aquela historinha toda, né? E ele quer manter a performance. Aí a curva em J é o seguinte, ele chegou
no máximo do patamar de mortalidade, ou seja, ele reduziu o risco de morte dele. Só que quando eles foram estudar grandes populações, quem treinava excessivamente é melhor do que o sedentário. Claro que é melhor que o sedentário, mas subiu um pouquinho o risco. E aí faço a pergunta, de onde vem esse risco? Vem, primeiro, da idade. Vem da necessidade que esse cara tem de manter a alta performance. E vem também da negligência e das questões imprudentes de substância. Então, um cara que está ali, que tem essa curva em J, às vezes é justamente ele piorou a curva de mortalidade dele e começa a ter evento coronariano, teto preto, arritmia e tudo, porque ele tenta lançar a mão de situações que não são adequadas para a saúde dele. Ele negligencia a pressão que ele teve a vida inteira e quer treinar em alto rendimento, mas sem tratar a pressão. Ele negligenciou o colesterol dele, que ele teve alto, mas ele era atleta. O médico dele falou assim, você não precisa de estatina, você é atleta. Estou cansado de atender atleta infartado, que deveria ter usado estatina há 10 anos atrás. Que possivelmente teria evitado. Teria evitado. Ou teria diminuído a extensão do infarto. Porque uma das coisas importantes também serem ditas é qual é a extensão da perda do miocárdio, ou seja, do músculo cardíaco. Se eu tenho uma lesão numa artéria grande lá em cima, onde ela nasce, se ela está obstruída lá em cima, ela vai destruindo tudo que... Ou seja, ela não, né? O não fluxo vai destruindo uma parte muscular muito grande. Então, se eu tenho uma lesão que eu controlo com estatina, torna ela mais estável e ela evolui menos, provavelmente eu vou conseguir fazer o diagnóstico antes do cara infartar. Certo? Porque se ele não toma estatina, ele está mais instável. Lembra das placas instáveis? Sim. Aí ele tem uma lesão lá em cima de 40%, 50%, 60%, fecha 100%, teve uma lesão grave, aí esse cara não vai conseguir voltar a correr no nível que ele corria antes. Agora, eu tenho pacientes que infartaram, tiveram infartos pequenos e que correm em altíssimo nível. Então, o fato da pessoa ter uma doença coronariana, ter stent, e ter eventualmente até um infarto que não é tão extenso, não tira dela a possibilidade de ser um atleta de alto rendimento. Entendi. Porém, esse paciente precisa fazer o que a gente chama de estratificação de risco. Ele é de baixo risco? Depois do evento. Ele é, do ponto de vista de reabilitação cardíaca, que é um outro detalhe importante para a gente discutir. Ele é um paciente coronariopata de baixo risco, moderado risco ou alto risco? Como é que eu defino isso? Quem é o paciente coronariopata, ou seja, tem doença coronariana, que eventualmente colocou stent, mas é de alto risco? É aquele que infartou. É aquele que enche de arritmia no esforço. Nossa. É aquele que o coração está mais fraco, porque ele perdeu muito músculo cardíaco. Quem é o intermediário? Quem é o de leve risco? De risco baixo. Então, esse paciente precisa ser estratificado. E um detalhe muito importante, que a gente tem lá na clínica, que é a reabilitação cardíaca esportiva. Ou seja, se você tem alunos, e eu tenho vários que eu já atendi de vocês, que tiveram doença coronariana e que colocaram stent, outros foram tratamento clínico, vamos supor que ele teve um infarto, tem como a gente fazer a reabilitação cardíaca dele para que ele possa voltar a treinar em alto nível. Entendi. Desde que ele passe pela estratificação de risco, e eu falo com ele assim, olha, você é um paciente coronariopata que tem 3 stents, mas você é de baixo risco de ter novos eventos, porque você foi muito bem tratado a tempo, e você não tem arritmia induzida pelo esforço, sua pressão é ótima e você está tomando os remédios da forma como você tem que tomar. Então, sabe o que você precisa? Vida normal. Treino. Então, vai fazer. Vai treinar e vai fazer a maratona que você quiser, certo? Só que aí perguntando sobre com qual periodicidade que eu preciso avaliar um paciente desse. Esse, com certeza, é uma avaliação anual. Mas tá ótimo. Né? Achei assim, num prazo até grande. Pô. À medida que o risco dele for aumentando, um paciente de alto risco, às vezes eu tenho que vê-lo com mais frequência. Claro. Agora, em um paciente mais zerado de problemas e tal, com qual frequência eu avalio esses pacientes? Ou seja, às vezes o anual ou bianual é interessante, só que esse paciente é um paciente, um aluno, né, que está em constante mudança. O que é? Ele muda os objetivos dele. Às vezes ele fez uma maratona em 4 horas, ele já quer dar um salto de 4 horas para 3 horas e 30, ele aumentou muito o volume de treino e ele teve algum problema ali naquele aumento de volume. Então ele quer passar pelo médico para saber, tá tudo bem eu fazer isso?
Que eu agora fiz uma maratona com pace de 5,50, tô querendo fazer uma agora em 5,30 e no futuro eu quero fazer em 4,10. Uhum. 4,10 maratona é outro nível, né? Então, esses atletas, esses alunos, acabam passando anualmente por nós, porque ele está sempre em mudança, e eventualmente ele tem virose, ele tem alguma situação que ele gostaria de tirar a dúvida, ele teve uma perda na família e deixou ele vulnerável. Ou seja, pensando no atleta de alto rendimento, eu penso numa avaliação anual por esses motivos. Mas a depender do atleta e da certificação de risco, não necessariamente ele precisaria ir todo ano. Entendi. Mas é um universo de pessoas que adoram uma métrica. Querem saber o colesterol, querem saber o pace, querem saber os limiares ventilatórios, o VO2. Então esse cara vai praticamente todo ano também. Entendeu? Marconi, e a gente está falando da turma que tem mudança, vamos falar assim, do menos para o mais, num condicionamento pior, né? Vamos falar para o melhor. Vamos pensar no inverso, então. Essa turminha do Tour de France, atletas de altíssimo desempenho que são submetidos a cargas crônicas de treinamento por longo prazo, e eles chegam lá com 35, 40 anos, igual o Kipchoge, e vai aposentar. Vai continuar correndo tudo. No futuro deles, vamos falar assim, lá daí a 20 anos, qual que é o problema disso? Existe algum problema? Como é que tem que ser feito? Eles podem, de repente, falar assim, cara, eu treinei 30 anos da minha vida, treinava ali 200 km por semana de corrida, né? Carga aeróbica lá em cima, e agora encheu o saco. Eu quero fazer caminhada agora e vou fumar um charuto no final de semana. E aí, qual que é o problema disso? O problema desses ex-atletas é justamente parar de treinar, entendeu? Aí ele entra na casuística do paciente, às vezes destreinado, se ele realmente não treinar nada. A gente tem muitos jogadores de vôlei que a gente vê aí, o Tandy infartou. Né? Você pega um pessoal da seleção aí de 94, 98, que estão obesos. Estão grandes. Então, assim... Aquele nadador, o Ricardo Prado... infartou também, teve foca estente, não é? Foi, infartou. Perfeito. Ou medalha seja, de prata. O fato da pessoa ter sido atleta não dá a ela imunidade. Não dá imunidade. E se ela para de treinar, isso vai fazer com que ela tenha todos os gatilhos ligados para a doença coronariana e outras doenças. Os gatilhos são maiores? Não são maiores, não é nem questão de maiores. Ela vai ter o curso da doença dela, que ela estava programada para ter, e quando ela se torna sedentária, ela acrescenta um fator de risco que é o sedentarismo. Agora, uma das coisas uma das perguntas que as pessoas nos fazem é: o atleta do Tour de France, que continuou a treinar, mas não no nível que ele fazia o Tour de France, esse cara não morre mais? Esse cara não tem uma chance de morrer mais porque ele usou o coração pra caramba? Hoje se sabe que não. Ou seja, os atletas do Tour de France, de maratona, que continuam treinando em níveis menores, eles vivem mais, 7 anos a mais do que a média. Eles fizeram essa pesquisa. Essa pesquisa mostra que se você ou Ney continuarem treinando no nível que vocês treinam, vocês vão viver mais do que a média da população que não treina. E essas adaptações, por exemplo, a hipertrofia cardíaca, que é uma adaptação, ele perde? Isso é reversível ou ele é irreversível? O que eles perceberam nesses estudos do Tour de France é que muitas adaptações se mantêm, porque essas pessoas acabam continuando a treinar, e aí eles viabilizam a permanência dessas adaptações mesmo com cargas menores. Só que no auge era maior ainda. Certo? Então, o que eles perceberam? A pessoa pode regredir totalmente, sobretudo se começar a fumar charuto e ficar vendo Netflix. Pode regredir o coração, ficar absolutamente de uma pessoa que não treina. Só que quem treina, é o que eu falo com o paciente, né? A experiência do treinar é o melhor remédio para a cabeça, para dormir, para as nossas angústias. Não tem quem não tenha problemas em casa, né, gente? Tem que deixar bem claro isso. O mundo, viver é cheio de desafios, né? E eu até brinco, falo assim: olha, se você for discutir com sua esposa, com seu marido, corre 8 a 10 quilômetros, você vai ver que vai melhorar bastante a qualidade da sua discussão. De repente vocês não vão nem discutir, vão fazer coisa muito melhor. Entendeu? E aí eu brinco falando assim, porque é outra questão também. É um Viagra, um Cialis natural. Por quê? Ele é um vasodilatador. Só que na sociedade hoje da performance, do cansaço e do estresse, eu tenho pacientes, podem acreditar, que vão usar
Usam, não por minha prescrição, mas chegam lá querendo saber se pode, se não está correndo risco demais. Mas olha que loucura. Que tomam anabolizantes, remédios para TDAH sem indicação e todos os tipos de suplementos que vocês podem imaginar, né? Desde vitaminas até outras coisas. Por quê? Porque ele quer ter rendimento mental e físico a qualquer custo. Então, essa sociedade da performance cobra um preço muito grande dessas pessoas. Ele quer estar o máximo possível de rendimento no trabalho, o máximo de rendimento dele no treino, só que às vezes a saúde dele vai para o espaço. Por quê? É uma pressão tão grande que ele não consegue dormir, é uma pressão tão grande que ele alimenta mal, ou então faz tudo de um jeito extremamente ansioso, no sentido de viver a experiência da corrida. Às vezes, um dos problemas maiores que eu encontro é o cara que está treinando 15 horas, 10 horas por semana, mas ele diminuiu o contato com o filho, com a esposa e eventualmente até com o trabalho. Ou seja, o esporte atrapalhando a conexão dele com outros setores da vida dele. Olha só. E isso é mais comum do que a gente imagina. Então, uma das formas que a gente tem é falar assim, olha, adoro performance, mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua situação em casa, com seu filho? E aí eu encontro de tudo. Sim. Desde o filho deprimido, o filho que está fazendo terapia, o filho que já tentou autoextermínio, a esposa já não encontra com ele. Eu tenho pacientes que de repente falam assim, olha, estou treinando, mas a minha vida sexual acabou. Entendeu? Ou seja, esse tipo de situação é mais comum do que a gente imagina. E aí entra a conversa que é, eu quero performance, mas eu quero também que você tenha saúde em outros pontos da sua vida. E isso às vezes, por isso que o atleta de alto rendimento às vezes tem uma certa dificuldade de se relacionar do ponto de vista afetivo. Por quê? Se relacionar do ponto de vista afetivo com filho, esposa, marido e tal, dá trabalho. Consome? Consome. Demais, você tá doido, E o treino consome. Exatamente. O trabalho consome. Então tudo é um jogo de equilíbrio que se a pessoa negligenciar isso, ela acaba atrapalhando setores vitais para a vida dela. Ô Marconi, e hoje ainda existe uma coisa, né, que assim, eu estava conversando com o Volney, que com toda essa pressão que tem, muita rede social, eu vejo que as pessoas, pelo menos no grupo, elas dormem menos hoje. Verdade. Dormem menos e dormem... E a qualidade pior. Com qualidade pior. A qualidade pior. do sono é pior. Então, é muita gente que vai deitar, às vezes deita cedo, mas é viciado em tela, é viciado, né, e acorda muitas vezes durante a noite. O que o sono, né, direto aí com o coração, o sono, qual que é uma relação aí do sono com o coração? Essa pergunta é muito boa, porque o sono, eu falo que faz parte do treino, e as pessoas às vezes não colocam o sono como parte do treino. Eu falo assim, como é que tá seu sono? Eu falo, meu sono é péssimo e tal. Aí imagina se ele tá tomando ainda ergogênico demais, café demais, o dia inteiro. Aí o sono dele pode ser curto e não regenerador. Se eu tenho um paciente com sono curto, eu posso ter um paciente com sono curto, ou seja, de 6 horas e tal, regenerador. Mas vamos supor que o cara está acostumado a dormir 8 horas, 7 horas por noite e passa a dormir menos porque ele está pilhado por conta desse ritmo, seja por tela, seja por obrigações, seja por planilha e tudo mais. Esse cara vai pegar 1 hora do sono dele, 1, 2 horas, e durante a semana, e durante o mês. Olha como é que vai aumentando. Vira uma cascada. Você não pode pensar no micro, você tem que pensar no macro, né? No macro. Então, como a gente está falando de alto rendimento e provas longas, o que acontece? Isso não vai cobrar o preço quando eu estou fazendo provas de 10 quilômetros, mesmo que sejam rápidas. Por quê? Porque o tipo de treino para um corredor rápido de 10 quilômetros é totalmente diferente de um corredor rápido de 42. E aí o sono é mais importante ainda para esse aluno. Então, a performance de variabilidade da frequência cardíaca, de recuperação e da intensidade que ele vai conseguir tocar os treinos muda completamente se ele dorme mal. Então, o sono, guardadas as diferenças, existem pessoas que vão trabalhar muito bem com poucas horas de sono, certo?
Eu durmo 6 horas, pra mim 6 horas e meia. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Perfeito. Tem gente que não consegue render se dormir 6 horas. Uhum. Aí a pessoa chega lá e fala, eu queria dormir igual o Heleno. Eu falei, olha, você não é o Heleno. Entendeu? Você é igual ao meu primo. Não é meu primo. Então, assim, eu tenho que saber qual é a individualidade genética e biológica sua. Que cada um vai precisar. O cara aumentou o volume de treino, às vezes ele tem necessidade de dormir mais. Um pouco mais. E uma das coisas do Power Nap, né, que eu falo com alguns triatletas, Power Nap é aquele cochilo pós-almoço. Poxa, esse cochilo pós-almoço, para quem não tem tempo de dormir 7, 8 horas, eu falo assim, você consegue entrar dentro do carro, no estacionamento, para na sombra, entra dentro do carro, dorme 20 minutos, ou 40, idealmente entre 20 e 40, e desliga. Aí você fala, mas não vou conseguir dormir. Eu falei, não, nas primeiras semanas você não vai conseguir dormir, não. Mas se você melhora demais. Colocar disciplina, 1 hora você vai dormir. Você vai desligar e ligar. 40 minutinhos, você fica zero. Aí ele entra no processo de regeneração, que tem a ver com biogênese mitocondrial, com músculo cardíaco, com músculo esquelético, com lesão musculoesquelética. Porque a gente está falando muito do coração, mas eu tenho atletas que, por dormir pouco, comer mal, ele tem muita lesão musculoesquelética. Aí ele não consegue fazer os treinos, não é por causa do coração. É porque ele não consegue sustentar um volume e uma intensidade grande, porque ele está dormindo e ele não está comendo. E aí, no caso das mulheres, é ainda mais grave, porque às vezes tem a pressão de um peso menor para até render mais com baixo peso, e aí a pessoa tem mais lesão musculoesquelética. E isso acaba comprometendo todo o ciclo da maratona. Preparação. Todo o programa de treinamento. Então, assim, isso é muito importante ser dito, porque a pessoa precisa ser bem orientada. Eu costumo dizer que o melhor médico é o paciente bem informado. O melhor médico é o paciente bem informado. Por quê? Porque ele está 24 horas com ele. E se ele for bem informado, ele acaba entendendo como que o corpo dele reage. Aí, por isso que a gente fez a pós-graduação de Cardiologia do Exercício e do Esporte, que é você se comunicar com o seu aluno, com o seu paciente, de uma forma que ele consiga lembrar de você quando você interpreta um teste cardiopulmonar junto com ele. Às vezes eu vou interpretar um teste cardiopulmonar com o paciente, eu vou escrever nos gráficos, como é que você era em 2022, 23, 24, 25, falo dos limiares ventilatórios e tal, né? Falo do VO2 e tudo. Aí o cara entende aquele negócio nos gráficos. Às vezes ele fala assim, Marcos, você vai me dar esse papel, né? Você vai me dar esse papel. Eu falei, claro que eu vou te dar esse papel, né? Por quê? Porque é o papel onde ele faz a leitura de como ele evoluiu nos últimos anos. E aí, se você consegue dar dica alimentar, de sono, de vida. Tem paciente que eu chego e falo assim, você quer correr maratona sub 3 horas e 30, você está com 15 horas por semana de treino, treinando 80 km por semana, sua mulher está querendo te jogar pela janela, não é isso? Em alguns casos, né? Eu falei assim, por que não pegar a sua mulher para ela virar seu pacer na bicicleta? Tipo assim, um cara que nunca pensou em chamar a mulher primeiro para começar. Às vezes é o contrário também, não é só a mulher. Às vezes a mulher que é a maratonista. Eu falei assim, e aí a pessoa tá. Com o ciclista é mais grave, porque o ciclista sai e vai fazer trilha no final de semana. Fica mais tempo, Então, uma das coisas, inclui o seu marido, inclui a sua esposa em alguma fase do seu treino. Por quê? Porque aí eu consigo trazer uma certa harmonização para esse lar que estava entrando num tsunami, entendeu? Então eu chego e falo assim, a sua esposa sabe andar de bicicleta? Sabe? Nem para todo mundo isso funciona. Bota ela lá de pacer, tem um catai lá, tem um reloginho lá, você tá com o seu pacer aqui, fala assim, me puxa aí num tiro de 1000 aí, entendeu? Aí você junta a coisa e faz algo para você juntar essa turma que estava cada um morando na mesma casa, só que cada um no seu lado. Do seu lado. Entendeu? Uma das coisas que eu mais prezo é justamente isso. É a saúde da família que está ali sendo constituída. E a própria socialização também, né? Poxa, demais. Porque pelo mais que você... Porque igual você falou, o treinamento de alto nível, ou então mesmo o treinamento de alto nível não necessita ser profissional. Basta você se submeter a cargas de treino que para você estão sendo, né, num nível acima. E ele muitas vezes gera um mundo, uma bolha sua, que quando você vê, você não... Você tá vivendo aquilo ali, cara, e... Só naquele ciclo fechado. Só naquele ali, ciclo acabou. fechado e nada mais. E quando você vê, é quase que uma coisa... E é imperceptível. Você faz sem perceber. Não, o assunto fica só isso,
né, cara? E a recompensa que isso traz biologicamente, emocionalmente, mentalmente é muito grande, né? Então você descobre, o que eu falo com os meus pacientes, um superpoder. Eu falei, se você está preparado para descobrir um superpoder, que é o poder de ser muito bem preparado fisicamente? Isso. Aí ele fala, não sei nem o que você está falando. Eu falei, ó, se você treinar direitinho, você vai descobrir. Aí o cara chega pilhadão, eu falei, descobri, Marconi, entendi o que você está querendo dizer. Que aí tem gente que fala assim, até hoje eu não descobri. Mas às vezes a pessoa não está fazendo treino. Não está fazendo treino. Ou então está fazendo treino na modalidade que não deveria. Que é um outro detalhe também. Às vezes o cara é um corredor, só que ele fala assim, tá legal, tô machucando muito, tarará. E eu falo assim, você já percebeu se você pode nadar, correr, pedalar ou fazer outra coisa? Será que você não está num esporte que pode ser, não é o ideal para você? Tem pessoas que se machucam mais correndo. Sim. E que se encontram no ciclismo. Então até isso a gente discute na consulta. Legal. Então eu não posso somente olhar o cara e falar assim, você é corredor, então eu vou tratar você como corredor sempre. Às vezes o cara está encontrando tanto problema nessa evolução que eu falo assim, cara, vamos pensar uma outra forma. Aí você descobre o cara, aí os caras descobrem umas coisas muito doidas. O cara descobre mergulho, descobre crossfit, descobre a escalada, descobre um tanto de coisa. Ou seja, abre o leque. Não é porque tá todo mundo correndo lá no Belvedere que você precisa ser um deles. E ele pode correr também e fazer outras atividades, né? Que também, para a higiene mental dele, vai ser importante. Né? Ele navegar em outros universos também. Porque o que a gente vê é que hoje essa massificação... eu coloco no meu caso, eu funciono assim. Eu tenho 30 anos que eu tô fazendo, né? Eu comecei no triatlo, depois fui para corrida, então tô aí... E uma coisa que me fez foi justamente eu conseguir também não ficar mergulhado, apesar de trabalhar com isso, 100% nessa bolha. Então, de eu conseguir gostar de outras coisas também. Né? Então, isso me proporciona eu dar continuidade. Porque o que a gente vê muito hoje, as pessoas começam a ficar cansadas. Né? Enche, né? Acaba... A gente vê muitas vezes a pessoa fala assim, parei de treinar porque eu consegui meus objetivos. Peraí, mas então... É muito raso você só ter o treinamento, você vai treinar só para conquistar um objetivo e aí parou. Você parou com aquilo ali. Poxa, é muito superficial, né? Isso até a gente fica eu fico chateado porque eu falo assim, poxa, eu não consegui passar uma mensagem mais profunda para ele do que é o treinamento. Não é só conquistar um número, não é só conquistar aquele desempenho. Vai muito além daquilo, né? E Marconi, para a gente fechar aqui, eu queria só comentar sobre esses suplementos que a gente, né, que são aí, por exemplo, o caso aí da cafeína, né, que a gente muito usado, né, muito usado como pré-treino e como durante, né, como suplemento mesmo durante teve uma época que ela foi, vamos pensar assim, há 20 anos atrás, ela não era liberada, né, ela era, não sei se era totalmente proibida, hoje a cafeína é liberada. Quanto? Isso é muito pessoal, né? Por exemplo, eu me sinto bem com a cafeína, eu não tomo café, a única cafeína que eu uso é de uma Coca Zero, da Coca-Cola, quando eu tomo esporadicamente. Mas quando eu tomo a cafeína, o gel com cafeína, passa 15 minutos, 10 minutos, ele aumenta meu estágio de vigília. Eu fico, melhora muito o meu foco ali. Mas até que ponto que aquilo não pode ser prejudicial, né? Que eu já vi pessoas falando, eu comecei, meu batimento cardíaco subiu, né? Fiquei com o coração aqui na garganta, ou isso é psicológico, como é que é? Não é psicológico, e é interessante que você faz a coisa certa. Não tomar café ajuda quando você usa a cafeína como ergogênico. Porque se você tomasse 5 expressos por dia, você provavelmente não ia ter esse barato que você tem, entendeu? Da cafeína, que é o barato positivo, ergogênico. O que é o ergogênico? O ergogênico é aquilo que melhora a performance, seja mental, seja física. Sim. E a cafeína é muito isso. Ela meio que compete com um neurotransmissor que está relacionado ao relaxamento, ou seja, que é a acetilcolina, e aí ela chega e fala assim, não é sua hora agora. O problema é que as pessoas usam cafeína como um ergogênico, seja para render mentalmente para a prova, ou mesmo para algum tipo de prova, que eu falo, prova intelectual, né? Trabalho e tal, e para treino de uma forma errada, porque ela toma muito café e depois toma mais 200 miligramas de cafeína, fala assim, não faz muita diferença para mim. É claro, você toma café o dia inteiro, você já tem uma tolerância à cafeína. Então, uma das coisas que a gente pede para alguns pacientes, atletas, alunos, que fazem uso de café muito, eu falo assim, olha, desmama desse café para você, quando precisar da cafeína, a cafeína
fazer algum tipo de ação, porque senão ela não vai fazer uma ação tão legal. E aí, quando você fala de dose tóxica, que é de fato variável, está muito relacionado a uma dose entre 450 miligramas a tóxica, a 500 miligramas. Aí a pessoa fala, pô, mas é muita coisa. É, muita coisa. Mas pra você ter ideia, teve uma época que os jogadores de um time de futebol no Brasil estavam usando 400 miligramas de cafeína para os jogadores de futebol. Isso era muita coisa. E alguns relatavam melhora e outros relatavam piora. Porque 400 miligramas já é uma dose muito próxima da dose de toxicidade. E a cafeína pode aumentar a pressão, aumenta a diurese, pode atrapalhar até a hidratação. Ou seja, o ideal é não usar tanto café e ter uma dosagem menor. Uma dosagem menor, a menor dose efetiva ou eficaz. Então, a cafeína é excelente como pré-treino, sobretudo em provas longas, né, que você chega e usa um gel com cafeína, você renova ali e você foca melhor, até a sua postura melhora. Que é um dos pontos mais importantes para não ter lesão, né? Você descer um morro ou subir mais focado com a sua postura musculoesquelética, biomecânica atenta, você vai machucar menos o joelho, você vai torcer menos o pé, você vai melhorar o seu pace e tudo. Então, do foco. Totalmente a favor da cafeína, desde que bem orientada e sem excesso. Agora, cafeína, suplemento, é diferente de bebidas energéticas. Ou seja, você tomar uma bebida energética não vai te dar isso dessa forma. Pode até dar de alguma maneira, porque você está usando cafeína, 80 miligramas de cafeína, mas não é o ideal. O ideal é usar o suplemento cafeína numa dosagem que seja a ideal para você. A mulher, ela costuma ter uma dosagem até menor do que a do homem. E aí, quando a gente fala de um expresso, tem entre 60 e 80 miligramas de cafeína. O cara que está tomando 5 expressos por dia, ele já está próximo da dose tóxica. Como é que ele vai usar um super coffee ou mesmo um café, um gel de cafeína? Não vai fazer muita diferença para ele. Por quê? Porque ele já está tolerante à cafeína, já está tomando cafeína demais a semana inteira. Então, quem quer usar a cafeína como ergogênico não pode ser o rei do café. Entendi. Entendeu? Porque senão... Eu sou um cara que eu tomo... mas assim, eu tomo de manhã e à noite, mas eu tomo uma xícara grande de café. E eu tenho desconforto dependendo da quantidade de gel de cafeína que eu uso. Tá vendo? Desconforto gástrico. Gástrico. Então, é igual o bicarbonato, que as pessoas usam também. Tem gente que não tolera, vai dar gás, vai dar um desconforto e tal. Às vezes é muito bom para alguns e não é bom para o outro. Eu já percebi isso, para mim é perceptível. Quando eu passo do limite, no treino, na prova não, porque eu seguro um pouco, mas no treino, quando eu passo do limite na dose da cafeína, me atrapalha. Perfeito. Então, e aí eu não sei nem te falar se eu entrei na fase tóxica da cafeína, não, mas... E aí um dos detalhes da cafeína é que em algumas pessoas ela pode, de fato, facilitar alguns gatilhos arrítmicos, por exemplo. Tem gente que trabalha com a frequência mais elevada e tem gente que até treme, de tanto que fica fora do prumo quando usa cafeína. Eu tenho um paciente, já fez até a mandalas majors, né? Sim. E tudo, experiente, que caiu no conto, falou assim, eu vou tomar um pré-treino aqui. Pegou um pré-treino antes de começar a maratona do amigo que estava tomando o pré-treino dele. Então ele pegou um pré-treino do amigo, achando que ele poderia, vou experimentar isso aqui. No dia da maratona, ele não conseguiu concluir a maratona. Olha só. Entendeu? Por quê? Porque ele saiu da previsibilidade dele. E ele fez isso no dia da maratona. Tudo errado, né? Fez certinho o errado. Então, é típico, é fácil, é raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece. Que é o quê? A pessoa entrar na onda do outro. Então, antes de entrar na onda do outro, procura o seu médico e fala assim, eu posso fazer isso? Vai ser bom para mim? Aí eu falo assim, para saber se é bom, vamos ver a dose. Aí o cara fala, o cara tá 400 miligramas de cafeína, nunca vai ser bom, 400 miligramas é muito. É 200 para baixo. Certo? Para começar. Tem gente que vai usar, sei lá, 150, 100, até 250, olha lá. Mas não é 400 miligramas. Porque tem gente que fala assim, quanto mais, não, às vezes mais é menos, mas menos é mais. Menos é mais, E aí isso é real mesmo. Então precisa avaliar esse tipo de ergogênico. Eu acho super válido, né, já que a gente falou de cafeína, mas algumas pessoas precisam ser bem orientadas para utilizar esse ergogênico. E aí tem outros ergogênicos que as pessoas usam que aí já são mais problemáticas, que é o caso do anabolizante, por exemplo. Hoje eu atendi um paciente que usou altas doses e isso
é um problema em grande parte dos atletas. Eu vejo hoje, você tem dois, nos atletas de fundo, eles usando muito a questão aí de testosterona e eritropoetina, né, que são dois hormônios aí que vão melhorar o seu desempenho. E a gente sabe, né, isso aí melhora seu desempenho, mas você tem uma série de problemas futuros aí, né? E uma coisa interessante, mais uma vez, né? Algumas pessoas vão usar e vão colher determinados problemas. Outras vão usar e vão colher menos problemas. Mas não quer dizer que não vão estar numa faixa de risco maior. Sim. Então, a cafeína é a mesma história, só que o anabolizante tem um perfil de risco muito maior. Então, eu costumo dizer que viver é muito perigoso, como diz o Guimarães Rosa. Viver usando alguns tipos de ergogênicos é mais perigoso ainda. Que é justamente como que você vai responder biologicamente ao uso de esteroide anabolizante. Porque um corredor que vai usar anabolizante, ele não vai querer ficar fortão. Se você ficar 20 quilos de músculo, você não vai correr com pace de 4,10. Entendeu? Você não vai conseguir. Então, a pessoa que está usando anabolizante do endurance, principalmente o ciclista, tem muito ciclista que usa anabolizante, ele vai ter uma fase de lua de mel num determinado momento, só que se ele começar a exagerar, com certeza a lua de mel vai acabar. Sim. E o que ele acha que é uma lua de mel eterna, às vezes usando de uma forma mais comedida, vamos dizer assim, não quer dizer que ele reduziu o risco. Esse que é o problema do anabolizante. Tudo bem, doses mais altas para performance de músculo, certamente o risco é maior. Mas doses mais baixas, elas também não são isentas de risco. Esse é um ponto importante. E aí, a depender das programações genéticas desse paciente, se ele é hipertenso, se ele tem dislipidemia, que é um colesterol elevado, se ele já tem uma doença coronariana, se ele já tem alguma questão hepática e tal, esse paciente vai ter sim um risco. Tirando também de que emocionalmente e do ponto de vista da ansiedade, ele também pode piorar. Muitas vezes vai criar uma dependência. Pode criar uma dependência. E em situações onde o cara está usando uma dose maior, por exemplo, a mulher vai na consulta com ele e fala assim: doutor, fala para ele parar de usar. Por quê? Porque ele mudou o comportamento dele, ele está mais impaciente. Por isso que de vez em quando a gente vê aí no Instagram cenas fortes. É o cara na academia socando outro cara ou socando uma mulher no elevador. Loucura, né? Muitas vezes é o cara fortão que está usando anabolizante lá no tampo, que mudou o agressividade lá em comportamento cima dele. Todo mundo vai ser assim? Não. Mais uma vez, não é porque o cara está usando anabolizante que ele vai ficar agressivo. Mas certamente isso vai mudar o perfil de discernimento dele. Então, aquela história, quando o paciente está dentro do consultório, ele começa a revelar as coisas que ele não revela para todo mundo. A sociedade, claro. Entendeu? Então, existem situações onde o paciente chega lá e fala assim: doutor Marconi, você tá vendo aqui, né? Olha o meu Instagram. Tem, sei lá, 1 milhão de seguidores. Mas eu não sou esse cara não, cara. Eu não tô legal. Eu não tô feliz. Eu não consigo ser esse cara que eu tô vendo aqui. Esse cara sou eu. Só que eu não sou esse cara. Esse cara me fala isso na consulta. E aí, esse cara às vezes tem uma pressão muito grande por estética só, ou mesmo performance. E aí existem técnicas ecocardiográficas e eletrocardiográficas, mas sobretudo ecocardiográficas, que eu consigo ver quando a pessoa pode estar até forte do ponto de vista musculoesquelético, mas fraca do ponto de vista cardíaco. Então, muitas vezes o cara do endurance, do ciclista sobretudo, e às vezes alguns corredores que estão usando doses que variam, né? Tem gente que vai usar baixa dose e mesmo assim vai dar problema. Tem gente que vai usar uma dose alta e fala assim: poxa, estou na lua de mel, Marconi, eu vou continuar. E aí eu consigo fazer pelo ecocardiograma uma coisa que a gente chama de miocardiopatia induzida pelo anabolizante, que às vezes não é a mais grave de todas na fase inicial, porque dependendo da dependência psicológica, esse paciente não vai usar 1 ano, 6 meses, não é só para maratona de Berlim, ele vai usar para a vida toda. Para a vida toda. E aí isso vai causar um efeito cumulativo, mesmo em doses que ele fala assim: essa dose não vai dar problema nenhum. Quem garante que não vai dar problema nenhum? Entendeu? Meu médico lá, que às vezes nem é endocrinologista, entendeu? E que vai passar, por quê? Se eu tenho um atleta
que eu vou prescrever anabolizante para ele, lá na clínica a gente não faz isso, eu vou ter esse atleta de 6 meses. Então vira um negócio. É, lógico. E vira um negócio de dependência. Por quê? Se esse cara quer performance, ele vai querer ser observado, ele vai fazer o eco para ver se o coração dele está mudando o perfil de segurança, só que ele se esquece que o anabolizante, ou se não esquece, ou ninguém fala com ele, né, que existe doença da microcirculação coronariana, o colesterol de quem está usando anabolizante piora, por isso que às vezes quem está usando anabolizante chega lá com um combo de remédio, ele está tomando remédio para pressão, porque a pressão aumentou por causa do anabolizante, ele está usando remédio para colesterol, porque o colesterol dele aumentou porque ele está usando anabolizante, e aí o médico dele já passa uma S com medo dele infartar. O sangue. Entendeu? Vou ranear já o sangue por precaução, vamos deixar esse trem. Aí o cara que não tomava remédio nenhum, por conta do anabolizante, toma 6. Olha fígado o dele. preço disso mensal. É lógico. Então, existe hoje uma pressão muito grande pelos médicos que prescrevem isso e querem fazer cursos falando que isso é Modulação hormonal, parará, e que a Sociedade Brasileira de Cardiologia não endossa, a Brasileira de Endocrinologia não endossa, de Ginecologia e Obstetrícia não endossa e de Medicina Esportiva não endossa. Então, quem faz ciência de qualidade no Brasil e no mundo, fala assim, isso não é para fazer. Aí eles estão querendo recriar a medicina, por quê? Porque os consultórios são maravilhosos, né? As pessoas, né, um terno e tudo mais maravilhoso. Aí o que acontece? Eu quero ser igual meu médico. Só que, de perto, mesmo esse médico vai me falar que a vida não é essa beleza que ele posta no Instagram. Esse é o detalhe. E isso é difícil de ouvir, Heleno e Ivonei, entendeu? Nem todo mundo vai estar disposto a ouvir isso, sobretudo se eu tenho um bom resultado. Por exemplo, se eu e você e Ivonei começar a tomar esteroide anabolizante, que a gente vai dar um up, a gente vai ficar mais disposto e tal, fala, pô, isso aqui é bom, né? Sim. Só que não é assim que tem que funcionar. Tem gente que muda o padrão da normalidade para o supranormal. E o supranormal não é o normal. Não é o normal. Então, esse cara, ele vicia no supranormal, tanto de estética, às vezes, quando o cara quer estética, quanto disposição e libido. Aí você fala, Marconi, mas anabolizante pode usar nunca? Não, pode. É possível usar esteroide anabolizante, desde que a gente faça o diagnóstico de uma deficiência real. Aí você chega, eu faço o exame, já fiz do Vonei, ótimo, testosterona do Vonei, viu, Vonei? Excelente. Mas chega um cara com a testosterona de 600. Tá ótimo também. Só que ele vai nesse médico e ele fala assim, sua testosterona tá baixa. De onde que ele tirou isso? Da cabeça dele. Eu falei assim, aí ele dá testosterona. Aí o cara melhora. Eu falei, realmente tava baixa. Não tava baixa. Tava normal. Se eu te dou a testosterona, você vai ter um ganho de bem-estar, de libido. Sim. Só que aí se esquece de uma coisa. O que está fazendo ele baixar a testosterona, aí baixar mesmo, para 200, 150 e tudo, não é a falta dela. É a falta de sono. É porque ele está obeso? É porque ele está com o casamento destruído? Você vai tratar a causa. Eu não vou dar testosterona pro cara. Entendeu? Tá alimentando mal? Tá alimentando mal. Agora, tem situações onde eu vou dar testosterona? Sim. E, na verdade, eu vou pegar a minha endocrinologista da minha equipe e falei assim, você vai fazer essa reposição hormonal com testosterona com quem entende que ela é endocrinologista. Perfeito. Ela se formou para isso. E não vai pegar você com a testosterona de 400 e falar que a sua testosterona está baixa porque está 400. Por quê? Você está com apneia de sono, você está com obesidade, você não está treinando. É óbvio que sua testosterona tem que estar baixa. Entendeu? Sim. E se ele emagrece, a testosterona dele aumenta. E ele entra na fase de normalidade. Aí, quanto que esse cara vai ter que usar? Quando ele tem um negócio chamado hipogonadismo. E qual é a do hipogonadismo? Eu tenho que ter 2 testosteronas realmente baixas, abaixo de 300, abaixo de 250, com sintoma. E qual é o sintoma? É a perda da ereção matinal, no caso do homem, né? Perda da ereção matinal. Tem testosterona para mulher, que é mais raro ainda ter que dar, que eu vou explicar. Mas perda da ereção matinal, perda da qualidade da ereção, eventualmente, e da libido. Então, cara, diminuiu um pouco a potência sexual dele, ele não está tendo ereção matinal e ele reduziu a libido. E a testosterona dele está baixa mesmo. Aí eu tenho que investigar se ele está produzindo menos testosterona por motivos que não são motivos modificáveis. Às vezes ele vai precisar de testosterona, de fato. Não na dose da performance.
mas na dose da reposição hormonal. E ele vai notar melhora, mas ele não vai virar o gigante Schwarzenegger. Entendeu? Porque o cara que quer virar o Schwarzenegger ou o fisiculturista, que está relacionado à apneia do sono, todos os problemas de colesterol, hipertensão, que eu atendo vários lá, com a apneia do sono e com a vida que não está legal. Só que existe o fisiculturista ou o cara que está usando e ele entrou numa certa estabilidade com aquilo? Existe. E a minha postura dentro do consultório não é sair julgando ele, não. Porque não vai adiantar nada. Então, eu recebo esse paciente e tento falar com ele qual o nível de risco que ele está correndo. O risco que já está em vigência e o risco do imponderável, que é aquilo que assim, não é previsível eu te falar se você vai continuar tomando testosterona agora que você está com 35 anos, se você vai ficar bem nos próximos 10, 20, 30 anos. Só que às vezes a vontade que ele tem de usar é maior do que tudo. Eu boto os riscos para ele e falo assim, eu prefiro correr o risco. Claro, ele assume. Ele assume o risco. E vive aquela coisa da pessoa de 25, 30 anos, que é a síndrome do super-herói. Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer. É aquela roleta russa, né? Eu sou imbatível. Roleta russa. Só que com 3 projéteis, não com 1, né? Ele coloca mais projéteis. Exatamente. Entendeu? Aumenta, claro. A roleta russa isso, com mais. Então, antes de chegar... E existem, eu tenho vários pacientes que usam esteroide anabolizante para performance física. E eles, eu explico para eles isso. Aí quando o caldo tá quase transbordando em algum momento, eu falo assim que isso aqui tá no limite que tá impossível você entrar nisso. Sua testosterona tá 2.000, seu colesterol tá incontrolável, sua pressão tá incontrolável e você tá com a apneia do sono, porque você tá gigante. Entendeu? E aí esse cara às vezes ele se conscientiza. Só que o grande detalhe disso é a proximidade real com o paciente. Sim. É falar a real com ele, entendeu? Do que está acontecendo. Eu tenho vários pacientes. E muitas vezes isso, né, Marconi? Isso é quase que uma construção. Muitas vezes essa realidade, esse real com o paciente, igual a gente vê com os nossos atletas. É um processo. Muitas vezes na primeira conversa, no primeiro momento, porque hoje é tudo um mundo muito imediato. A gente vive no imediatismo, então você chega as pessoas querendo, eu quero fazer parte desse pelotão sub-3, vou estar lá no próximo ano. A pessoa nunca nem correu, exato, né? Mas ela viu aquilo ali, ela nem sabe como que vai ser o processo para aquilo, né? É um processo de ela está disposta a pagar de qualquer forma. De qualquer forma, é um processo árduo, que ela vai ter que incorporar um novo estilo de vida. Isso envolve tudo isso que a gente conversou aqui, sobre adaptações do treino, melhor qualidade de sono, dieta, tudo em volta, um bom emocional para o longo prazo, né? Então, é uma coisa que não é fácil de construir não, né, cara? Então, tem uma frase no colégio alemão que fala assim, tudo que é bom tem o trabalho para você alcançar. Não existe nada bom sem trabalho, certo? Ou seja, o bom é uma construção, certo? Se você chegou no nível de fazer uma maratona sub-3 ou 3 horas e 30, que seja, isso é uma construção. Uns vão chegar mais rápido que os outros. Sim. E uns vão continuar mantendo o alto rendimento por mais tempo que outros. O que a gente precisa trabalhar aqui é o esporte como saúde, como promoção de saúde, e que a gente deveria ter o melhor patrimônio de VO2 possível, porque ele vai cair. Então, se eu tenho um patrimônio, né, que se eu chego lá no meu VO2 de 65, 60, 55, 50, o meu melhor é 50. Se eu atingir esse nível, eu tenho que realmente trabalhar para tentar mantê-lo o máximo possível de uma situação não prejudicial a mim. Perfeito. Agora, se eu não construir esse patrimônio que estava programado para eu construir de 50, às vezes se eu chego nos 45, 50 anos, eu não vou construir mais o que eu estava programado para construir. Por quê? Porque eu perdi o melhor momento para construir esse patrimônio. Legal. Entendeu? O melhor momento é realmente começar cedo, trabalhar para construir esse patrimônio, manter um platô, não só de VO2, mas também de limiares, na medida do possível, sem fazer burrada, e
saber perder. Mãe. Saber perder. É isso aí. Entendeu? Então eu brinco que na reabilitação cardíaca, que é justamente o que mais mexe com as pessoas, porque depois que elas têm um infarto, elas têm muito medo de ter um infarto, morrer, deixar os 2 filhos, deixar a esposa, e desaparecer desse planeta, né? E o que acontece? Eu costumo dizer que a reabilitação devolve para a pessoa a vida, entendeu? Porque o grande detalhe é que o exercício, ele pode nos ajudar a sentirmos vivos. Essa é a questão. Então, morrer, todo mundo vai morrer. A questão é que quando a pessoa não está fazendo nenhum exercício físico, ela às vezes não entende que ela não está vivendo. Perfeito. Então, o exercício físico, o movimento, né, essa capacidade nossa de descobrir a nossa potencialidade física, nos ajuda a descobrir também a nossa potencialidade mental, emocional, espiritual, para quem acredita, e também afetiva. Perfeito. E é isso que eu gosto de falar com os meus pacientes. Descubra a sua potencialidade, não só física, mas emocional, afetiva, espiritual e psicológica. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Legal. Marconi, muito obrigado aí, né, por sua presença, essa aula grande aí, né? Fantástica. E espero aí que o povo aí que nos assistiu possa aproveitar, né, disso aí, né, levar isso para o dia a dia, que nada mais é do que a gente cuidar da saúde, construir bons hábitos, né, e ter bons relacionamentos. Valeu, pessoal. Obrigado aí por mais um podcast Papo de Corredor. Até a próxima. Obrigado aí, Marconi. Obrigado. Valeu, que eu agradeço. Valeu. Boas corridas aí. Boa.